Quero cumprimentar os funcionários do Instituto, professores, funcionários. E vocês viram que eu joguei fora o meu discurso, porque o meu discurso já foi falado pelo Zé Maranhão, pelo veneziano, pelo Fernando Haddad, pelo reitor e pelo estudante. Eu apenas queria dizer para vocês algumas palavras do que eu estou sentindo nesse momento. Não seria possível nós estarmos vivendo o momento que estamos vivendo no Brasil se nós não acreditássemos em nós mesmos. Durante muito tempo, este país foi dirigido por um tipo de gente que tinha a mentalidade colonizada. Pessoas que se achavam inferiores. Pessoas que achavam que o destino do Brasil era eternamente ser um país subordinado aos países ricos, que nós não tínhamos que ter projeto de nação soberana e que nós tínhamos apenas que ver o que o mundo rico fazia para que a gente pudesse ficar com as migalhas. Na verdade, durante muito tempo, se criou a concepção de que nós éramos como se fôssemos de segunda classe. Aos outros, tudo, para nós, a sobra. É por isso que esse país não investiu em educação quando deveria ter investido. Quando todos os países que hoje são desenvolvidos investiram em educação, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, e nós não fizemos o dever de casa. Então nós somos um país de 190 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 27 estados, e nós tínhamos apenas 54 universidades federais. 55 universidades federais. Você vai olhar a história do Brasil, desde 1808, como disse o ministro Fernando Haddad, e você tem presidentes que em 4 anos fizeram uma. Mas tem muitos presidentes que em 4 anos não fizeram nenhuma. Tem outros presidentes que conseguiram apenas aprovar algumas no Congresso Nacional, mas não conseguiram executar. E o presidente que mais conseguiu fazer foi o Juscelino Kubitschek, que na época parece que fez 10 universidades no seu mandato. A pergunta que eu me faço todo dia, se perguntarem numa pesquisa de opinião pública, para qualquer pessoa no mundo, o que vai mudar o Brasil? As pessoas falam a educação. O que precisa ser feito nesse país como prioridade? A educação. A pergunta que eu faço é o seguinte: se todo mundo sabia disso, e sobretudo os que estudaram, os que fizeram universidade, tinham a obrigação de saber muito mais, por que não fizeram? Por que não investiram na educação? Porque hoje a gente estaria muito melhor do que estamos. Sabe o que acontece, companheiros? É que muitas vezes as pessoas, depois que se formam, depois que as pessoas se preparam, as pessoas vão cuidar da sua vida e as pessoas não têm dimensão como vive a grande maioria do país que não teve acesso a nada e que foi esquecida na periferia e no campo desse país. Porque tem gente, e não é pecado, eu gostaria que todos tivessem, tem gente que nasceu numa situação econômica mais confortável, não precisou trabalhar antes de se formar, fez bom colégio no ensino fundamental, fez o 2º grau em bons colégios, fez universidade pública,
né? E depois, essa pessoa começou a trabalhar mais tarde e ela não se deu conta que perto dela existia milhões de pessoas que não podiam sequer ter o mesmo sonho de ter a mesma oportunidade de cursar um curso superior. E o Brasil foi ficando para trás. E, sobretudo, o Norte e o Nordeste brasileiro. Se a gente fizer uma pesquisa para ver a quantidade de mestres e doutores espalhados pelo Brasil, nós vamos perceber que a grande maioria está na região Sul e na região Sudeste. Porque é lá que é a parte rica do Brasil. É a parte mais rica do Brasil. E nós não temos que ter nenhuma mágoa, nenhuma inveja e querer que eles continuem se desenvolvendo. Mas o papel do governo federal é como se fosse o papel de uma mãe. A gente não pode dar a mesma comida sempre porque já comeu e esquecer dos que estão com fome no pé da mesa pedindo comida. É preciso que, se a gente tiver o único bife para comer 10 filhos, a gente não dê para o mais bonito ou para o mais chorão. A gente reparta um pedacinho para cada um. Governar é exatamente isso. E o que nós estamos fazendo é tentando equiparar o Brasil ao Nordeste e o Nordeste ao Brasil. O norte desse país, o Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, ao sul do país, ao sudeste do país, para que a gente seja um país que dentro do território todos tenham igualdade de oportunidades.